sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula do mini curso Sagrado Feminino e Magia Luminar. Eu sou Lara Moncar Reginato, idealizadora e facilitadora da Madríade, e hoje então vamos dar seguimento ao nosso mini curso, a nossa segunda aula. Bom, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a magia luminar, propriamente dita, os elementos e as diferentes luas, que a gente chama aí de lua branca, lua vermelha e lua roxa. Bom, começando então pela magia luminar. A gente já falou, na outra aula sobre a questão do Sol, da Lua e a ligação que eles possuem com os 4 elementos. E hoje vamos entrar mais especificamente nisso. Bom, nós temos a divisão quádrupla do Sol, nas 4 estações, onde nós temos aí o ano dividido em 12 meses, 3 meses para cada estação, 4 estações, e cada uma dessas estações tem um elemento. Nós vamos ter os equinócios e os solstícios. Os equinócios, eles são dias, eles marcam a duração igual de dia e noite, então nós temos a mesma duração de horas aí do dia e da noite. São dias importantes, dias de equilíbrio da energia planetária. E os solstícios, onde então no inverno nós vamos ter a noite mais longa do ano e no verão o dia mais longo do ano, onde a luminosidade solar e lunar então vai ser maior ou menor nesses solstícios, de acordo com os hemisférios e de acordo com as estações. Bom, como eu falei, cada uma dessas estações tem um elemento. E esses elementos, eles são subdivisões, dos elementos primordiais, Yin e Yang, do qual todo mundo, tudo que existe, tudo que está vivo no nosso planeta, possui essa energia Yin ou Yang, ou as duas, como no nosso caso. Mulheres e homens possuem essas energias Yin e Yang. Então, por que a importância desses elementos? Esses elementos, eles são chaves, Eles são chaves bem importantes, e quando a gente aprende a trabalhar com eles dentro da magia solar e da magia lunar, identificando isso no nosso ciclo interno, juntando tudo isso ao nosso ciclo interno, nós temos uma potencialização do poder desses elementos. E aí nós podemos fazer mudanças efetivas, com a ajuda desses conhecimentos. Bom, voltando. A questão lunar. Nós temos as 4 fases da Lua, da Lua externa, que a gente já falou da Lua interna, e cada uma dessas fases está igualmente ligada a um elemento. E é igual com o nosso ciclo interno. Na Lua nova nós temos o elemento terra, na Lua crescente o elemento ar, na Lua cheia o elemento fogo, e na Lua minguante o elemento água. Cada um relacionado a uma parte do nosso ciclo interno também, Então, menstruação, lua nova, elemento terra, pré-ovulação, lua crescente, elemento ar, ovulação, lua cheia, elemento fogo, e pré-menstruação, então, lua minguante, elemento água. Quando a gente identifica esses elementos e começa a utilizar os seus poderes, então nós começamos a trabalhar esses diferentes aspectos internamente. A gente já falou da importância aí da observação dos nossos ciclos, do quanto é importante nós mantermos essa observação. Obviamente, cada mulher vai ter o seu jeito de registrar, de fazer os seus registros. Algumas não se adaptam aos mandalas lunares, outras preferem fazer um registro diário, outras usam as duas, mas o importante é fazer esse registro do teu jeito, E ir observando como tu te sente em cada uma dessas fases, porque aí tu vai identificar qual é o elemento mais forte, qual é o elemento mais fraco, e aí tu pode fazer alguns rituais, algumas magias, algumas coisas que são específicas, desses elementos aí que estão em falta ou que estão exagerados, para que possa equilibrar a tua energia interna. Então, tudo que existe é dividido em 4 partes, 4 reinos, 4 pontos cardeais, 4 estações, 4 fases da Lua, 4 fases do nosso ciclo interno.
Então vocês vão vendo que a gente está relacionado a tudo isso. E cada uma dessas fases, então, possui um elemento. Bom, lá no material disponibilizado, né, vocês vão ver ali que está explicado ali cada um dos elementos com todas as suas características, enfim, magias. Então aqui vamos ser um pouco mais breves, né, para poder falar de outras coisas. Bom, o elemento ar, então, ele está ligado à nossa intelectualidade, ele está ligado à mente, né, à nossa capacidade de entender as coisas, de processar as informações, está ligado à nossa intuição, né, à telepatia, a capacidade que nós temos de perceber coisas, né, intuitivamente, assim, a gente pega no ar as coisas, né. E a lua, e esse ar, então, relacionado à lua crescente, relacionado à estação da primavera e relacionado à nossa fase interna da pré-ovulação. O que significa o quê? É a nossa menina, né? É aquela menina curiosa, a menina que começa a descobrir o mundo, a nossa mente racional aí funcionando a milhão, querendo respostas, fazendo perguntas, e esse é o elemento ar, tá? Aí nós vamos para o elemento fogo, que está relacionado ao nosso espírito, a centelha divina, né? Essa ligação aí com o eu superior, mas que também está ligado com a nossa vontade de viver, com o tesão que nós temos pelas coisas, né? De fazer, de realização, e muito, muito, muito ligado à nossa vontade de viver. Aquilo assim que faz com que tu, nossa, que legal, quero fazer isso, eu quero descobrir isso, é esse querer interno, esse fogo, né? E tá ligado também à questão da sexualidade, à questão das paixões, ser apaixonado pelo que se faz, ser apaixonado pelo mundo, ser apaixonado pela vida, por uma pessoa, por muitas pessoas, né? Então o fogo, ele está relacionado a essa capacidade, está ligado à inspiração, né? Quando nós inspiramos coisas maiores, quando nós lutamos por ideais maiores, então está relacionado à nossa libido, e é a fase lunar, né, a lua cheia, e está ligado à estação verão, aonde tudo está acontecendo, né, esse fervilhão, fervilhando, né, um turbilhão, fervilhão, né, fervendo, turbilhão, fervilhão, tá tudo aí acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai olhando e vai identificando esses elementos, e aí nós entramos no elemento água, e a água tem a ver com as nossas emoções. A água rege o inconsciente, rege o subconsciente, né? É a fase da pré-menstruação interna, a fase da lua minguante e a fase do outono, né? A estação é o outono. Então, nesses períodos, o que acontece, né? Nós temos acesso a essas energias do subconsciente, as nossas águas internas. E sempre que nós ficamos ressentidas, né, relembrando coisas do passado, revivendo situações, essas águas, elas estão estancadas, elas não estão fluindo, né? Por isso que se diz que não devemos ficar remoendo, nós não temos como mudar o passado. Nós só podemos viver o agora, né, e pensar, projetar alguma coisa para o futuro. Mas mesmo assim temos que estar no aqui e agora. E as águas, as nossas águas, elas têm que ser fluídas. E é aí que está o nosso poder também. Então, quando a gente junta esses 4 elementos com os seus poderes, com o nosso ciclo interno, as fases lunares, as fases solares, nós vamos potencializando, então, esses atributos em nós. Nós precisamos da terra, porque nós precisamos da prosperidade, precisamos ter os nossos pés firmes, saber, né, ter propósito, saber organizar, saber planejar, tudo isso é da terra. Realizar os nossos sonhos, dar materialidade aos nossos projetos, aos nossos sonhos. E aí nós vamos identificando, né, e vamos vendo que nós precisamos desses 4 elementos. Nós precisamos da terra, nós precisamos do poder de materialização, nós precisamos do ar, nós precisamos do poder de entendimento, desenvolver a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade intelectual, a nossa intuição, né? Nós precisamos do fogo, nós precisamos ter esse tesão pela vida, essa paixão por tudo que se faz, né? Que sem graça, que é uma vida sem tesão, sem paixão, sem fogo. Nós precisamos muito desse elemento, né? Nós precisamos das nossas águas, precisamos da água fluida, precisamos ter acesso ao nosso subconsciente, ter acesso à nossa magia ancestral, às nossas memórias ancestrais, que estão relacionadas aí à água, né? E
cada um desses elementos também está relacionado aos nossos chakras, né, aos nossos plexos, que está lá na aula anterior, lá no videozinho. Então, esses elementos, eles são muito, muito importantes, né? E a gente vai aprendendo a trabalhar com eles na medida em que a gente vai trabalhando essa auto-observação. Então, quando eu faço ali as mandalas lunares, né, eu sei que eu estou menstruando lá na lua nova, que eu estou menstruando na lua crescente, enfim, essa lua, essas fases, elas têm um elemento. E ali eu posso identificar se no meu ciclo é mais fácil, ele é mais fluido, é menos incômodo, né, num determinado elemento e mais em outro. O que me faz falta hoje? Né? Eu preciso de quê? Eu preciso de mais poder de materialização, eu preciso de mais inspiração, eu preciso de mais fogo, eu preciso de mais vontade de viver, de mais amor pela vida, ou a minha mente está confusa, eu não estou conseguindo raciocinar direito, o elemento ar está confuso, ou as minhas emoções estão ali, eu estou sempre remoendo coisas, lembrando de coisas que eu não quero lembrar, ressentindo, então eu preciso tornar as minhas águas fluídas, eu preciso fluir com as águas, né? Então tudo isso são indícios, são percepções de como esses elementos estão interagindo dentro do nosso ciclo interno, porque nós estamos sofrendo essa influência, a gente só não tem consciência dela. Então, no momento que a gente vai adquirindo esse autoconhecimento, que a gente vai adquirindo essa consciência de nós mesmos, nós podemos utilizar esses elementos a nosso favor. Nós podemos nos beneficiar desse autoconhecimento sabendo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa com o elemento terra, então eu vou fazer um ritual com a terra. Eu estou precisando de energia, estou precisando de vitalidade, estou precisando me sentir viva, então eu vou fazer alguma coisa com o elemento fogo. Nossa, eu estou muito assim, ansiosa, ressentida, estou muito, as minhas emoções, assim, parece que as coisas não fluem, eu não consigo sair do mesmo lugar, então eu vou trabalhar com as minhas águas, A mente confusa, o ar. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, a identificar, sabendo que a gente é natural que a gente tenha elementos com os quais a gente vai se identificar e vai trabalhar melhor, e aqueles que vão ser mais dificultosos, que a gente vai ter aí uma resistência maior. E é justamente nessa resistência que a gente tem que focar, que é para poder liberar esse poder e poder liberar essa parte da nossa vida aí que não está fluindo, que está estancada. Bom, no curso Magia Luminar, fazendo aí propaganda, eu apresento 3 rituais para cada um desses elementos, ligados à lua e ao sol. E eu vou passar para vocês alguns elementos, rituais, e práticas bem simples de serem feitas com esses elementos. Bom, quando a gente precisa de terra, uma das melhores coisas é colocar o pé no chão. Eu sei que é básico, mas a magia é simples. Nós é que tendemos a complicar e a colocar 300 elementos nela, enfim. Coloca os pés no chão, na terra, fica um pouco, te centra. Imagina que tem raízes saindo dos teus pés e entrando na terra. E puxa dessas raízes a energia de materialização que tu precisa. Só fazer esse exercício já te traz a ideia de centramento, e vai trazer essa condição de materialidade, de equilíbrio desse elemento terra no teu ciclo interno, tá? Quando a gente precisa trabalhar com o elemento ar, a melhor coisa é a meditação, é nos concentrarmos na nossa respiração, ou fazermos alguma meditação guiada, que nos traga aí esse centramento, tá? Com o elemento fogo, pode ser uma vela, pode ser colocar fogo num caldeirãozinho e levar esse fogo para dentro. Imagina, que tu tá trazendo esse elemento para dentro de ti, ali no teu chakra cardíaco, trazendo aí o que tu precisa, essa vontade de viver, esse amor pela vida, essa força, essa vitalidade. Então tu precisa de alguma fonte de fogo, ou faz aí, bota um pouquinho de álcool no caldeirão, pode botar um pouquinho de óleo essencial, ou alguma erva, alguma coisa que tu queira, e coloca fogo aí para ir trabalhando com... No momento que tá ali queimando o fogo, tu tá imaginando e levando esse fogo para dentro de ti, E com a água são os banhos,
né? Se tu puder ir na natureza, tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, ou simplesmente no teu banho diário ali, te concentrar na água, né? E pedir que as tuas emoções fluam, imaginar que tu tá limpando o teu chakra cardíaco das emoções estagnadas, dos sentimentos estagnados, enfim, já é uma prática, né? E também os banhos com ervas, banhos com sal grosso, banhos com flores, com mel, com perfume, né? São todos rituais que a gente pode fazer aí durante a lua minguante, né? E durante aí, e para trabalhar então esse elemento ar, tá? São técnicas simples e que já servem para nos centrar, né? E equilibrando esses elementos em nós. Na última parte aí da apostila, do material de vocês, dessa nossa segunda aula, eu deixei ali a roda do ano, né? A roda do ano pagã, que é muito usada pelas vicas e para quem segue, né, a religiosidade da deusa. Mas como título de curiosidade, ali também tem uma tabela que diz aonde surgiram esses rituais, quando surgiram, enfim. E que para vocês percebam, né, que ele está ligado justamente às estações, a essa relação Sol-Lua-Terra. São 8 datas especiais aí, que tem a ver com as estações, tem a ver com a época de plantio, de colheita, de semear, enfim, né? Tá ligado à questão do Deus, da deusa, da relação do Deus e da deusa, que tem muito a ver com a lua e o sol, essa relação que eles fazem, né? E essa influência na terra, né? De quando é época de plantar, quando é época de colher, enfim, então os festivais de Beltane, né? O festival de, enfim, os diferentes festivais. Então tá ali para vocês a título de curiosidade e para quem já segue, né? A religiosidade wicca, a religiosidade pagã, enfim, lembrando, né, que o sagrado feminino ele não está diretamente vinculado a nenhuma corrente religiosa. Ele está ligado à questão interna, pessoal, de autodesenvolvimento, autoconhecimento e uma filosofia de vida, né? Ligada a um olhar diferenciado para as coisas, onde nós vamos, então, nos reconectar a tudo isso que já existe e, na realidade, nos reconectar conscientemente, né? Porque essa ligação, ela já existe, ela nunca deixou de existir. Nós vamos simplesmente começar a tomar consciência dela e nos beneficiar dessa relação, em vez de simplesmente sofrermos com essa ligação que existe e nós não conseguimos entender o que isso está querendo nos dizer, e aí ficamos naquele turbilhão de sensações, emoções, aquele vai e vem de hormônios, enfim, e a gente não consegue identificar. E aí, quando a gente se torna consciente de tudo isso, a gente começa a se beneficiar desse processo, a utilizar todo esse processo a nosso favor, tá? Bom, entrando então na questão da lua branca, lua vermelha e lua roxa. Lá na apostila da primeira aula, né, eu expliquei a ligação da lua interna com a lua externa. E a lua branca e a lua vermelha, elas têm relação direta com isso, né? Quando os nossos ciclos internos estão sincronizados com a lua externa, ou seja, nós estamos menstruando na lua nova externa, nós estamos vivenciando a nossa lua interna, lua nova interna, na lua nova externa. Quando nós temos então essa sincronia dos ciclos, nós estamos vivenciando a lua branca. E é onde os arquétipos dessas luas se tornam muito mais potencializados, aonde nós podemos trabalhar diretamente então com esses elementos e com esses arquétipos. Então, na lua branca, a nossa fase da bruxa anciã está interligada à fase da bruxa anciã da lua externa. Então, esse arquétipo ele está muito mais proeminente e eu consigo trabalhar o elemento terra com muito mais profundidade. Se eu estou menstruando na lua, tendo a minha lua nova interna na lua nova externa, eu estou ovulando, tendo a minha lua cheia na lua cheia externa. Necessariamente, né? Porque uma coisa está dependente da outra, conforme a nossa menstruação, a nossa ovulação. E se nós menstruamos na lua nova, nós estamos ovulando na lua cheia externa. Então, durante todo esse ciclo, onde está tudo interligado, né? A nossa lua interna com a nossa lua externa, nós estamos vivendo a lua branca e esses arquétipos, então, lunares, eles estão com muito mais força e podemos trabalhar nos elementos
de uma forma muito mais rica e muito mais forte, tá? Quando nós estamos ao contrário, né, do ciclo externo, ou seja, eu estou menstruando, tendo a minha lua nova na lua cheia externa, né? Consequentemente, eu estarei ovulando, tendo a minha lua cheia interna na lua nova externa, né? Quando isso acontece, eu estou vivendo a lua vermelha, a lua de sangue, né? Que significa o quê? Que eu estou menstruando na lua cheia. Quando a lua externa está no seu poder máximo, eu estou no meu poder de lua nova. Eu estou menstruando. Então, quando a lua está cheia, ela se enche de sangue, por isso ela é vermelha. E essa é uma lua muito mágica. Essa é uma lua aonde nós estamos vivenciando, né, durante todo esse ciclo, a nossa feiticeira, a mulher mística. Nós estamos muito mais místicas, muito mais ligadas às questões internas. Está tudo muito aguçado em nós, né? Então imagina plantar a tua lua durante uma lua cheia, né? Estar menstruando na lua cheia, fazer o ritual de plantar a lua na lua cheia. A conexão com a ancestralidade, ela é muito mais intensa, muito mais profunda, né? Automaticamente, quando se eu fizer uma limpeza uterina, né, lá na minha ovulação, lá na lua nova, eu vou estar conseguindo limpar e liberar padrões, de padrões de impeditivos, padrões negativos, com muito mais facilidade. Porque está mágico. Eu estou vivendo a minha ovulação, a minha fase fértil, criativa, a minha fase de maior energia hormonal, né? Justamente na lua nova da Terra eu posso dar materialidade a isso. Entendem? Então é a lua vermelha, é a lua da feiticeira, é o ciclo mágico, quando nós podemos trabalhar intensamente com o nosso poder interno. Ok? E, para finalizar, né, a lua roxa tem a ver com a menopausa, né? E ela é roxa justamente por causa da magia que traz a menopausa. A gente tem que se livrar aí desses tabus, né, de que, entramos na menopausa, agora é envelhecer e morrer. Não, entramos na menopausa, é uma nova fase do nosso ciclo, é uma nova mulher a ser descoberta, é a fase onde nós podemos colocar a nossa sabedoria acumulada, é a fase onde nós estamos mais preparadas do que nunca para viver as adversidades da vida, porque nós temos uma bagagem, nós passamos por diferentes ciclos, né, de lua branca, de lua vermelha, né, de não estar em lua nenhuma, que está tudo fora de sincronia, e está tudo certo, que isso é do ciclo da mulher, e nós vamos adquirindo essas experiências, e tudo isso fica guardado em nós. Então, na menopausa, vivendo a lua roxa, nós precisamos acessar essa sabedoria, e nós acessamos essa sabedoria com consciência, com autoconhecimento, com meditação, com yoga, prestando atenção no nosso corpo. Quando a gente vive esses ciclos com intensidade, com amor, com entrega, com aceitação, porque existe um estereótipo aí que todo ciclo da mulher é doença. Se está menstruada, está doente, se está grávida, está doente, entrou na menopausa, vai morrer. Tem toda uma ideia muito negativada com relação à nossa natureza cíclica. E ela é natural, né? É natural a gente crescer, se desenvolver, ter a menarca, né? A nossa primeira menstruação, viver o nosso período aí reprodutivo, né? Menstruando todos os meses, e é natural que a gente deixe de viver esse ciclo e passe a viver o outro. Esse ciclo da lua roxa, ele está diretamente ligado ao arquétipo da feiticeira e da bruxa anciã. Não é que a mulher ela não tenha mais o arquétipo da donzela ou da mãe junto com ela. Não, ela sempre vai ter. Só que essa é a fase onde nós estamos vivenciando mais de perto esse arquétipo, onde nós estamos dando vida e materialidade à feiticeira e à bruxa anciã que existe dentro de nós. Então, trabalhar com a lua roxa é trabalhar com o poder de transmutação, o poder de transformação, quando nós vamos colocar a nossa sabedoria a serviço do mundo. Nós vamos nos colocar a serviço do mundo.
né? E se a gente for pegar o ciclo da vida, né, da mulher ali, nós vamos ter a menina até a menarca, nós temos a donzela. Da menarca até a menopausa, nós temos a fase da mãe, um grande ciclo da mãe, que é a nossa fase reprodutiva. E depois da menopausa, ali na pré-menopausa, início da menopausa, a fase da feiticeira, e já na idade avançada, né, dentro da menopausa, a fase da bruxa anciã, né? Só a única diferença é que quando nós estamos no nosso ciclo reprodutivo, nós vivemos esses 4 arquétipos, esses 4 aspectos da deusa em um único mês. Ainda dentro da fase dessa grande ciclo, dessa grande fase da mãe. Tá? Bom, como sempre, se tiverem dúvidas, se alguma coisa não ficou clara, se quiserem alguma outra sugestão, é só deixar aqui nos comentários, tá? Essa nossa aula de hoje, ela é um pouquinho menor. A aula que vem, se preparem, vamos falar do útero, das limpezas uterinas, das memórias ancestrais, como acessar tudo isso. Então, não fiquem ligados, não percam a próxima aula.